Hoje a gente vai falar sobre o tema sobre hipermilitarização. O que é uma sociedade hipermilitarizada? A gente vai falar com o autor do livro A Guerra é a Regra, a hipermilitarização da segurança pública no Brasil, o Marcelo Bordim, geógrafo, cientista político, mestre em geografia e doutor em sociologia, ambos pela Universidade Federal do Paraná, é pesquisador do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos, do Grupo de Pesquisas em Segurança, Violência e Justiça, da Universidade Federal do ABC e da Rede Nacional de Pesquisa em Militarização da Educação. Oi, Marcelo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, obrigado. Marcelo, bom, vamos inicialmente falar sobre a importância, né, da gente falar inicialmente sobre esse conceito, né, de hipermilitarização, né, do cotidiano, da vida, como você coloca, inclusive, no artigo, né, que você publicou junto com o Vitor Hugo Guaitagrotti, da Universidade Federal do Paraná, e eu queria que você falasse sobre, inicialmente, esse conceito, né, e também falando sobre o aspecto histórico, né, em relação à questão da militarização. Então, esse é um processo sócio-histórico que nós vivemos desde a da antiguidade, né? Diversos autores vão trabalhar com a ideia de uma sociedade militarizada antes, por exemplo, da ideia europeia de civilização, né? O próprio Florestan Fernandes tem um livro chamado A Função Social da Guerra na Sociedade Tupinambá, onde ele vai fazer uma explanação. E vários outros autores, né, trabalham com essa ideia. E pegando um pouco a partir dessa ideia de uma militarização antes, né, de uma civilização assim europeia, né, que colonizou praticamente todo mundo, eu parti dessa ideia. Veja, não é um termo, né, hipermilitarização, que eu criei, né, isso já é um termo usado por outros autores, inclusive pelo professor Paulo Sérgio Pinheiro, que falou agora há pouco, mas nenhum deles fazia essa discussão desse conceito, né? Então, eu vim pensando isso ao longo dos meus estudos sobre segurança pública, e no doutorado eu aprofundei essa ideia, né, criando uma espécie de um conceito sobre o que é hipermilitarização. E chegamos, por exemplo, na ideia de uma hipermilitarização da vida, né, do cotidiano, né, como nós observamos hoje, que está mais intensificado, né, nesses momentos. E isso não é uma situação que só o Brasil vive, né, é uma situação que o mundo inteiro está passando, né, nós observamos isso em diversos países, né, o próprio Estados Unidos, né, que tem uma sociedade que já era militarizada e que agora, após o 11 de setembro, né, a guerra ao terror, ela se hipermilitariza. E o que nós estamos vendo, né, com esses jovens aí cometendo esses crimes né, terríveis, né, matando uma quantidade enorme de pessoas aí com armas, né, de guerra. E que no Brasil, por exemplo, a expressão maior desse processo de hipermilitarização vai ser colocado na segurança pública. E nós chamamos a atenção também para o processo que está acontecendo na educação, né? Veja, não é um processo novo, né, esse processo de militarização da educação, mas que se intensifica a partir do final da década de 1990 e que agora toma um corpo quase que parecido com o que aconteceu na Europa, né, na década de 20 e 30, e também no Brasil, né, com o movimento integralista, né? Então você tem esse avanço dessas características castrenses, né, para toda a sociedade. Para você ter uma ideia, nós temos cursos preparatórios, né, que são chamados pré-militares, inclusive para crianças, né, uma espécie de um jardim de infância da guerra, né, um jardim de infância militarizado, né, até discutia com uma professora da Universidade Federal de Brasília esse processo, né, que ela faz parte dessa nossa rede de pesquisa em militarização da educação. Então, esse é um processo e nós aí pegamos um pouco a ideia do antropólogo Marcel Mauss, né, de um contínuo histórico, né, e de um fato social total que vai permear todas as esferas da sociedade. Se nós pegarmos, por exemplo, o Brasil, nós temos, né, e esse governo
ele foi espetacular nesse sentido, né, não no sentido positivo, mas no sentido de permear toda a esfera civil, né, a esfera administrativa do governo, com militares, né, sejam eles da ativa, sejam eles da reserva, né. Isso o Marcel Mauss chama de um fato social total, né, que ele é sobrinho do Durkheim, e ele pega a ideia do tio, né, de fato social, e coloca essa ideia, né, e essa ideia foi, né, bem, como eu posso dizer assim, adaptada, né, para a nossa ideia de hipermilitarização, né, e que vai chegar, por exemplo, nesses casos de violência policial, violência nas escolas militarizadas, né, vai fazer com que a violência cada vez mais aumente, né, eu diria que nós estamos vivendo, assim, uma espécie de um déjà vu, né? Déjà vu francês, eu não sou muito bom no francês, mas uma espécie de um déjà vu da década de 20 e 30, né? Com aquele processo todo de militarização que culminou no nazifascismo, no militarismo japonês, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então, um pouco uma repetição, né? E daí aqui a gente pode pensar até no Karl Marx, né? Daquela ideia de que a primeira como farsa e a segunda, né, que a história se repete, a segunda vez como tragédia, né, então nós vivemos um momento bem delicado, né, com esse processo de hipermilitarização. Exato, e Marcelo, você cita aqui, você pensa assim, dois fatos, né, no seu artigo, que realmente tiveram a repercussão até internacional. Bom, um é a morte enfim, por parte, né, a morte de uma vítima, né, numa atuação dos militares, enfim, do exército, né, com 80 tiros, né, 80 tiros a vítima, né, levou, com mais de 200 disparos efetuados nessa intervenção federal no Rio de Janeiro, que você inclusive cita que não teve nenhum efeito positivo na vida aí dos cariocas, né, e também o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, né, também eu queria que você falasse sobre esses episódios, né, o quão significativos eles são para exemplificar exatamente o que você está falando nesse momento. Sim, eu acho que são a efetivação desse Estado hipermilitarizado, né, quando você não consegue controlar mais, por exemplo, crime organizado, né, as milícias, né, esses grupos criminosos violentos, né, por exemplo, você tem essa ideia de novo cangaço, né, acontecendo em diversas regiões do estado do Brasil, né, e isso eu acho que é o resultado desse processo, né, quando o Estado não dá conta de resolver seus problemas, né, outras esferas vão chegar e fazer essa resolução, né, essa resolução violenta do conflito, e que eu chamo também de uma militarização da criminalidade, né, porque você tem o Estado combatendo militarmente esses criminosos, esses grupos criminosos, nós vamos ter uma resposta militarizada, né. Hoje os grupos organizados, violentos, né, de criminosos, eles atuam de forma militarizada, quando vão ocupar uma cidade, quando vão atacar uma empresa de valores, né, quando vão atacar policiais também, né, que são vítimas dessa guerra, né, e isso é um resultado, né, você vê, o Rio de Janeiro, ele sofre intervenção militar, e eu tenho um outro texto que, com alguns colegas que eu falo isso também, que nós falamos, desde da ECO 92, né, que foi, assim, mais expressivo historicamente, e de lá para cá foi uma sucessão de intervenções, né, e depois nós temos, vejam, um governo dito de esquerda cria uma Força Nacional de Segurança Pública super militarizada, né, que é a Força Nacional de Segurança Pública, né, e que hoje, por exemplo, atua intensamente na preparação de grupos de operações especiais lá em Brasília, né, com treinamento de tiro. Isso, veja, um governo do Partido dos Trabalhadores, que deveria repensar uma outra segurança pública, né, ainda que tenha feito algumas mudanças, né, como, por exemplo, o PRONASSE, que sai desse viés da repressão, mas que também cria a Força Nacional de Segurança Pública, né,
e que vai resultar hoje numa espécie de um grupo para fazer né, tinha aquele filme da carga da cavalaria ligeira, né, que de fato não resolve nada e que vai, por exemplo, gerar, né, como você bem colocou, essa situação do Exército fazendo patrulhamento e que vai reproduzir uma prática contínua dos organismos de segurança pública, que é atirar primeiro e depois ver o que aconteceu. Né? Foi o fato que aconteceu com essa família e diversos outros, né? Tem inúmeros exemplos, né? E que vai resultar na morte, né? Na morte política, e que não é um caso isolado, né? Se nós pegarmos o Rio de Janeiro, vários vereadores no estado sofrem violências, né? Porque estão ligados a grupos criminosos ou fazem essa frente como fazia a vereadora Marielle Franco, né? E que foi brutalmente assassinada com o motorista dela, né? Mas isso é resultado de um processo de hipermilitarização da sociedade, né? Que vai passar pela educação, vai passar pela política, né? Veja, tem estudos fantásticos, né? A professora Fábia Berlato, o professor Adriano Podato, sobre essa mudança legislativa e mesmo também dos secretários de segurança. Se nós acompanharmos a partir do final do governo Dilma, né, começa a ter uma mudança, né, saem, por exemplo, promotores, né, outros atores nas secretarias de segurança pública começam a aparecer de novo, né, como numa reprodução da ditadura militar, coronéis do exército, né, policiais, né, com essa ideia, né, que para nós é tão comum no dia a dia, de que o bandido bom é o bandido morto. Né, infelizmente, né? Então isso vai fazer com que nós tenhamos essa ótica hipermilitarizada do cotidiano. Exatamente, você aborda justamente essa questão, né, de que a hipermilitarização, enfim, essa questão da militarização, ela influencia diversos órgãos da esfera pública, não só na segurança pública, em outras áreas também, né, como você citou também a educação, né? Com certeza, né? Nós observamos, né, juntamente com outros pesquisadores, esse aumento, né, a partir do governo do Temer, né, esse aumento, né, na formação das escolas. E vou chamar a atenção aqui para um processo que nós estamos observando também, que é o surgimento de escolas militares privadas, né? Você tem o surgimento, né, há uma demanda por uma hierarquia, por uma ordem, né, como os pais acreditam que isso vai, de fato, mudar alguma coisa, né, e também começam a surgir essas escolas militares privadas. E daí eu chamo mais uma atenção, né, o Brasil cria a primeira empresa militar privada, né, nos moldes de empresas militares privadas russas, dos Estados Unidos também, né, como tinha a Blackwater, e hoje chama Academia, se não me falha a memória, né, e o Brasil cria também uma empresa nesse viés de um contexto hipermilitarizado, né, que vai abranger a educação, vai abranger as esferas administrativas do governo, e vejam, até mesmo o Poder Judiciário, né, nós vemos aí assessores militares no STF, assessores militares nos ministérios públicos, né? Isso é um problema né, que eu identifico como um problema muito sério, né, e que vai permear, né, eu chamo no meu livro de permear todas as esferas da nossa sociedade. E, Marcelo, a gente tem aqui uma influência muito grande, né, do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, né, que declarou guerra ao inimigo público número 1 da América, as drogas. A gente, então, recebe toda essa influência, enfim, aqui no Brasil especificamente, de que forma que existe essa influência? Você cita, inclusive, as armas, né, com alto poder de destruição. Queria que você falasse sobre essa questão. Com certeza, né? Os Estados Unidos é um grande exportador, né, dessas ideias, geralmente ideias que não melhoram a nossa vida. Mas sim, os Estados Unidos, né, com a sua guerra às drogas, cria seus inimigos constantes, né, e nós nos apropriamos, né, nós enquanto sociedade e governo também, nos apropriamos dessa
dessa ideia de que há um inimigo, né? Os Estados Unidos tinha lá o comunista na década de 50, depois virou o narcotraficante, né? Na figura do colombiano Pablo Escobar, depois os mexicanos, os cartéis mexicanos, e eu chamo a atenção aqui, né? Há uma militarização da criminalidade no México também, porque militares das Forças Armadas que iriam fazer o combate ao tráfico de drogas no México vão pegar esse filão do mercado, né, e vão criar, por exemplo, os Los Zetas, que é um grupo que tinha integrantes das Forças Armadas, né? Então há esse processo. Isso é resultado, né, de uma cultura estadunidense de criar inimigos, né? E também do neoliberalismo, né? O neoliberalismo ele cria inimigos, muitos fictícios, para que possa existir essa ideia do combate, né? E os Estados Unidos, veja, também passa por um processo de hipermilitarização das suas polícias, né? Quando, após a Primeira Guerra do Golfo, né? Isso lá em 1993, 94, se não me falha a memória, cria-se uma lei para que se vendam os restos de guerra. O que são os restos de guerras, né? Lá o caminhão que não foi usado mais pelo exército, o blindado, né? As armas, os equipamentos. Isso vai criar toda uma estética militarizada na indumentária. Veja, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, teve uma ocupação, não lembro que ano, mas tinha um policial da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, se não me falha a memória. Se você procurar na internet, você acha essa imagem. Ele está todo paramentado como se estivesse na guerra lá do Golfo. O capacete dos Estados Unidos, colete, arma, fumando charuto, né? Há toda uma estética hipermilitarizada que é apropriada, né, por nós, que é criada nos Estados Unidos. E isso acaba indo para o resto do mundo, né? E depois da guerra ao terror, isso se intensifica. Há uma venda de armas, né, de guerra para as polícias nos Estados Unidos, e que aqui também vai começar a acontecer com a venda dos fuzis, né, para fazer frente, por exemplo, a esses grupos criminosos organizados e violentos, né, o uso do fuzil. E é uma espiral, né? Nós acompanhamos algum tempo atrás a Polícia Militar de São Paulo fazendo treinamento com metralhadora antiaérea, por exemplo, né, para fazer frente a esses grupos que usam também essas armas, né, como, por exemplo, o PCC usou para fazer lá, uma emboscada, fazer uma emboscada para matar um rival no Paraguai, né, e mesmo para atacar lá uma empresa de valores, né, de transporte de valores. Então há essa apropriação cultural dessa estética hipermilitarizada, que é financiada também, né? Não é só eles não só criam, mas eles exportam isso para os outros países, né? E a América Central, a América do Sul é praticamente um grande absorvedor disso. Mas isso tem, né? O que é isso, né? Além do neoliberalismo, tem o capital por trás, né? O capitalismo depende de guerras, né? Se nós pegarmos as duas grandes guerras do século XX, né? O que foi? Foi uma grande produção para venda de armas, né? As empresas enriqueceram com isso, né? Há relatos, né, de pesquisadores de relações de empresas norte-americanas, estadunidenses, com o nazismo, né? O próprio Brasil começou a fazer importação no governo Getúlio Vargas de armas alemãs, mas depois é suspensa, né? Então, há uma necessidade do capital pela guerra, ainda que num primeiro momento, e nós estamos acompanhando agora com essa guerra russo-ucraniana, a invasão da Ucrânia pela Rússia, num primeiro momento há um baque, né, do grande capitalismo. Essa guerra aí pode dar problema, mas depois há uma adaptação, né? Por exemplo, o próprio Estados Unidos fazendo vendas exorbitantes de armas, e não pense que isso é uma ajuda, né? Isso depois tem todo um retorno, né? A Ucrânia vai ter que pagar isso no momento, né? A própria Rússia, né, também vai ter depois, né, que tomara que essa guerra acabe logo, mas depois tem todo esse retorno, né? Isso é um pouco o que o Michel Foucault vai chamar de efeito bumerangue, né? Quando você faz uma ação, tem uma reação, né? O Foucault usa isso para falar das colônias europeias, né, retornando, né, por exemplo, os imigrantes retornando para a Europa. Mas eu vejo isso também como os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ficou 20 anos no Afeganistão,
né, numa guerra contra um terror que, de fato, não foi tudo aquilo, né, mas que vai sofrer também com esse retorno, com esse efeito bumerangue que o Michel Foucault tanto falava, né? Então, é um pouco isso, né, uma apropriação dessa estética hipermilitarizada. Exato, aí você cita aqui, inclusive, a compra, né, de um helicóptero, né, por 8 milhões de reais, enfim, que foi, inclusive, utilizado, né, em outras guerras, não é isso? Explica um pouquinho aí, o quanto que a gente está gastando, nós cidadãos brasileiros, gastando com essas armas aí superpotentes, enfim. Essa é uma cifra, no momento assim eu não tenho essa cifra aqui comigo, mas ela é exorbitante, né? E veja, não é uma coisa que dá resultado no curto e médio prazo, né? Como eu falava lá, por exemplo, de um programa que teve no governo do PT, que era o Pronasce, e que era voltado, por exemplo, para mulheres, chefe de família, e que visava com que os filhos estivessem na escola. Isso era uma ideia boa, né? Mas que durou pouco tempo, né? E se investiu mesmo nesse processo de compra de equipamentos, né? O que um político faz quando ele está chegando às eleições? É compra de arma, de viatura e de coletes, né? Falar, não, nossos policiais estão bem equipados. Por exemplo, uma polícia no norte do Brasil colocou num site lá que estava recebendo o seu primeiro caveirão, né? Vejam como essas coisas acabam sendo adaptadas pelos diversos estados a partir do Rio de Janeiro também, né? Isso aconteceu especialmente depois aliás, antes daqueles grandes eventos privados, né? Copa do Mundo, Olimpíadas, as polícias começaram a fazer um excesso de compras, né? Que visavam o quê? O controle das multidões, né? Carros blindados, equipamentos balísticos para os policiais utilizarem, né? E deixou-se de lado justamente essa segurança pública voltada para o território e voltado para o cidadão, né? E entender que o cidadão não é o inimigo, né? Mas essas compras acabam sendo resultado dessa política hipermilitarizada também, né? O Rio de Janeiro comprou um helicóptero blindado, compra veículos blindados, né? As dezenas, os fuzis hoje, né? São comprados, e veja, a Força Nacional de Segurança Pública, ela tinha como arma principal do seu agente o fuzil, né? Isso até é uma fala de um entrevistado meu para a tese de doutorado, que ele fala, a primeira arma do Força Nacional, né, do agente, é o fuzil, né? Então já dá essa ideia de que não é uma polícia de resolução pacífica dos conflitos, né? É uma polícia com essa estética militarizada que vai para o confronto. Por que você usa um fuzil? Para intimidar e para matar, né? Como você bem colocou no caso lá do Rio de Janeiro, com um carro alvejado com 80 tiros. Né? Então, essas compras, elas têm esse efeito político rápido, né? Mas que a longo prazo só gera mais violência, né? As polícias deveriam, não só as polícias, né? Mas as secretarias de segurança como um todo, deveriam estar investindo em investigação, né? E que não acontece, né? Veja as polícias civis atuando cada vez mais como polícias ostensivas, né? Tem diversos casos no Brasil, né? Aqui nós tivemos um caso, até eu cito no meu livro, de uma unidade de investigação de crimes contra a pessoa que fez um curso Caveiras, né? Que está alimentado, por exemplo, veja, na ideia do filme Tropa de Elite, né? Eu tenho um artigo fazendo uma crítica junto com o meu querido professor Pedro Baudet, que nos deixou, já deixo aqui uma homenagem ao professor Pedro, que nos deixou o ano passado, né? E que nós colocamos isso, né? Esse efeito Tropa de Elite, né? Que com o filme vai fazer uma crítica ao sistema, né? Mas que há um efeito inverso, né? Uma espécie de um efeito bumerangue adaptado do Foucault, se eu puder fazer essa adaptação, justamente disso, né? Era para ser uma crítica, mas ele gera muito um outro efeito, que é justamente as pessoas acharem que aquilo é o correto, né? A tortura de suspeitos, a morte. E veja, isso acaba atingindo, né? E como eu já coloquei,
outras esferas, né? Eu lembro que na época surgiram livros, né? Por exemplo, A Arte da Guerra do Marketing. Eu vi aqui, próximo de casa, uma propaganda de uma loja de carro, Tropa de Elite das Vendas, né? Havia toda aquela ideia do coaching, né? Do cara fazendo aquelas grandes palestras, o cara fazia, façam a sua cara de guerra, o seu grito de guerra, né? Então isso acaba permeando. Isso vai resultar no quê? Numa política de segurança hipermilitarizada, e que o Estado vai fazer o quê? Vai comprar helicópteros, vai comprar carros blindados, fuzis, né, capacetes, que vai gerar, né, veja, isso é uma espiral, e que vai gerar toda uma estética hipermilitarizada, que veja que não está diferente, por exemplo, de um Estado fundamentalista religioso de qualquer outra região do país, né, quando aparece uma criança no colo do líder máximo da nação, uma farda, né, e com um fuzil na mão, né. Quão diferente nós estamos desses países em guerra, né, desses países que, por exemplo, como o Afeganistão, né, quão diferente nós estamos. Eu diria que não estamos muito diferente, né. Opa, Marcelo, a gente agradece aqui, nosso tempo já terminou, mas a gente espera contar com você mais vezes aqui no nosso jornal para a gente abordar esse tema e outros temas também ligados aí à segurança, à investigação, enfim, a gente te agradece demais aqui, Marcelo, muitíssimo obrigada e até uma próxima oportunidade. Ok, eu agradeço, né, um grande abraço a todos e todas e estou à disposição sempre, um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, obrigada. Falamos aqui com o autor do livro A Guerra é a Regra, a hipermilitarização da segurança pública no Brasil, Marcelo Bordim, geógrafo, cientista político, mestre em geografia e doutor em sociologia pela Universidade Federal do Paraná, é pesquisador do Centro de Estudos em Segurança Pública e Direitos Humanos do Grupo de Pesquisa em Segurança, Violência e Justiça da Universidade Federal do ABC e da Rede Nacional de Pesquisa em Militarização da Educação. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.